Então, nós temos como presidente a professora doutora Nacira dos Santos Lucas, da UFAM, e membros, professor doutor José Carlos Tavares Carvalho, da Universidade Federal do Amapá, professora doutora Tereza Cristina Tavares Dalla Costa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor doutor Raul Cavalcante Maranhão, da USP, e como suplentes, a professora doutora Cristina Maria Borborema dos Santos, da UFAM, e a doutora Elide Albuquerque Marinho, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu queria também dizer que o professor Emerson, ele faz o seu memorial, a sua defesa, na nova resolução 029 de 2019 do Consune, e ele tem para a sua apresentação de 60 a 90 minutos. E eu gostaria ainda de ressaltar alguns pontos da resolução, em que, no artigo 17º, na defesa do memorial, a Comissão Especial de Avaliação, com base na exposição analítica e crítica das atividades, avaliará os seguintes aspectos: domínio de ideias que tenham dado sustentação a trabalhos, levando em consideração a pertinência à área de atuação, contemporaneidade, abrangência e evolução do conhecimento do avaliado na área de atuação, relevância acadêmica dos trabalhos e contribuição científica, técnica e ou artística realizados pelo avaliado, e dados da carreira do avaliado que revelem excelência acadêmico-científica. A Comissão Especial de Avaliação poderá arguir o docente do memorial para então emitir. Eu já tinha um pé assim na docência, né? Então isso já foi algo que me estava em mim desde o início. Então eu fiquei nessa escola de 1981 até 1989, né? Onde a gente fazia primeiro, segundo, terceiro, na época até a 8ª série. Estudei nessa escola. Depois, aí já não tinha, nessa colônia, já não tinha segundo grau. Ou já não tinha o ensino médio, né, que na época era segundo grau. E eu tive, então, que mudar para o centro da cidade. E eu fui morar com a minha tia Terezinha, e eu ia para o centro, eu ia para a casa dela durante a semana, e no final de semana eu ia para casa. Então, basicamente, com 14 anos, mais ou menos nessa época, eu já tive que sair de casa, né? Assim, já da casa dos meus pais. Então, eu ficava mais tempo lá na casa da minha tia, onde eu fiz o ensino médio, segundo grau. Na época, eu tive a oportunidade de escolher. Tinha o curso de magistério, tinha o curso que eles chamavam de científico, na época, e um curso técnico de contabilidade. Eu não, até hoje, assim, não sei exatamente por que a razão, mas eu escolhi fazer o curso de contabilidade. Então, eu fui técnico em contabilidade no segundo grau. E foi um período também bom, a escola dava suporte para a gente, eu estudava, e nessa época eu cheguei a fazer estágios em bancos, eu cheguei a fazer estágio em TV, então eu não tinha muita certeza ainda do que eu queria fazer, mas eu fiz alguns testes, eu fiz algumas tentativas. E quando eu estava terminando o ensino médio, começou, assim, como eu falei para vocês, desde o início, desde as primeiras séries, eu sempre fui um aluno que tive muita facilidade de aprender, muita facilidade de entender as coisas, então sempre era aquele aluno destaque da turma e tal, e as pessoas também me incentivavam você precisa estudar, você precisa se formar. Na região que eu nasci, lá na colônia, assim, era praticamente um sonho alguém fazer um curso superior na época.
Então, Cruzeiro do Sul, por exemplo, não tinha curso superior. Então, para eu fazer uma faculdade, eu teria que sair de Cruzeiro do Sul, porque lá não tinha nenhum curso superior. A UFAC, que era a Universidade Federal do Acre, existia, mas ela só tinha cursos em Rio Branco e poucos cursos, por exemplo, na área da saúde. Eu acho que talvez enfermagem apenas, na época. Então, para eu fazer um curso superior, eu teria que sair ou da cidade ou até mesmo do estado. E aí, quando eu estava terminando o curso médio, né, do ensino médio, surgiu uma oportunidade de eu vir morar em Manaus. Um amigo da minha família ia enviar o filho também que queria fazer faculdade na mesma época, e surgiu a oportunidade da gente talvez morar junto, dividir o apartamento, dividir uma casa, e meu pai, na verdade, na época, relutou um pouco com essa escolha, porque o meu pai ele tinha vindo para Manaus mais ou menos na mesma época, na mesma fase, né, que eu tinha vindo, para estudar. E ele não conseguiu fazer isso. Então, talvez ele tinha receio que eu não conseguisse também fazer, né, ter foco para poder encarar todas as dificuldades de você morar numa cidade sem os pais e tal. Mas, depois de um tempinho das discussões, ele aceitou essa possibilidade e eu vim para Manaus para me preparar para fazer o vestibular. Então, eu vim um ano antes, que foi, acho que em 93, né? Em 1993, eu vim para Manaus, mais ou menos no meio do ano, início do ano, e me inscrevi num cursinho pré-vestibular para estudar, e ainda sem saber exatamente qual curso eu iria fazer. Eu fui, na verdade, sempre gostei muito da parte de biologia, né, estudo de ciências da vida, então a área de saúde era uma área, para mim, sempre foi interessante, né? Então eu tinha opção pela odontologia, pela farmácia, pela medicina. Medicina foi um curso que nunca me atraiu muito, eu também, eu vi, né, de uma cidade onde talvez o ensino não fosse tão avançado, eu realmente acho que talvez eu tenha ficado com bastante receio de tentar um curso tão difícil, né? E eu sei que as coisas me levaram para optar pelo curso de farmácia, na época do vestibular. E assim eu fiz. Eu optei pelo curso de farmácia, sem conhecer muito do que se tratava o curso. Eu sabia, na verdade, mais ou menos o que era ser um farmacêutico, mas não tinha todos os detalhes, né? E me inscrevi, então coloquei isso como primeira opção no vestibular e passei. Inclusive passei, acho que em 7º lugar no vestibular. E ingressei no curso de farmácia em 1994, né? Foi um período bem difícil, de muitas provações, assim, muitas dificuldades. Talvez não dá, assim, numa apresentação como essa de contar tudo, mas, assim, mesmo na questão de moradia, foi um problema que eu tive. Depois, esse colega que eu vim para morar com ele, ele também fez o curso de farmácia. Por vários motivos, a gente não conseguiu ficar. Eu tinha dificuldade também na questão do pagamento, porque meus pais nunca tiveram muitas condições, né, de me manter aqui, porque o curso, mesmo sendo gratuito, você tem, às vezes, que comprar livro, que comprar material, que alimentação, né, transporte. Eu pegava 2 ônibus para ir para a faculdade, então isso tudo era custo que me inviabilizavam ficar pagando aluguel e todas essas despesas. Então eu tive, um dos primeiros problemas que eu tive, na verdade, quando eu entrei, foi resolver essa questão de moradia, né? E aí eu até coloquei aqui a imagem da casa do estudante, onde eu morei praticamente toda a graduação, né? Casa do estudante universitário na Rua Barroso. E lá, para mim, foi assim um período
de bastante aprendizado, de vida mesmo, assim, né? Apesar de eu já ter um período que eu vivi fora de casa, mas, assim, era uma convivência com pessoas muito diferentes daquelas que eu tinha vivido até então, né? Que tinham outros costumes, que tinham outros pensamentos, uma diversidade de opiniões e então assim foi um período de aprendizado mesmo que eu levo para minha vida toda, não só de aprendizado durante a graduação, mas esse período que eu passei na casa estudante foi um período para mim bastante significativo de aprendizado de vida, né? Tive várias coisas que aconteceram lá que me fizeram crescer como ser humano também. Então, até hoje tenho contato com alguns colegas que moraram lá, que dividiram apartamento comigo e tal. Então, foi um período muito bom. O nosso curso, o curso todo eu fiz aqui nesse prédio aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, prédio da Aparecida, da farmácia, antigo prédio, né? E uma parte do curso ele era feito no campus. Inicialmente, os primeiros períodos era feito no campus, né? E aí eu quero chamar a atenção para um fato importante, que foi quando eu fiz, acho que no terceiro período, eu fiz a disciplina de bioquímica básica. Nessa disciplina, eu tive um professor, que foi o professor Valdemar. Ele foi o primeiro professor, quer dizer, eu acho que eu fui da última turma, ou uma das últimas turmas dele, da faculdade. E ele, na disciplina, ele passou um seminário para a gente fazer, que era um seminário sobre, no meu caso, né, caiu o tema radicais livres e antioxidantes. E era um tema para mim totalmente desconhecido, que eu não tinha nenhum conhecimento sobre esse tema. E aí eu fui atrás, na época era muito difícil fazer pesquisa, não tinha o Google como a gente tem hoje, né? A gente tinha que ir atrás de algum livro para comprar, e aí eu comprei um livro. Acho que ele até me emprestou um livro que ele tinha antigo para eu estudar sobre o assunto. E eu comecei a me interessar mais pela pesquisa, né? A partir desse seminário, com esse tema, estresse oxidativo, antioxidantes, que é um tema que acho que vocês vão ver que permeia toda a minha carreira aí, até os dias de hoje. Então, assim, começou num seminário, num tema de seminário, lá no terceiro período da faculdade, na disciplina de bioquímica. E eu agradeço muito o professor por ser uma das pessoas que me motivaram, que me estimularam, né? A gente tem, durante a carreira, eu acho que várias pessoas que são determinantes para o seu crescimento como pessoa, como profissional, e o professor Valdemar, ele é uma dessas pessoas, apesar de eu acho que ele nem sabe que isso... Infelizmente, eu não consegui fazer contato com ele, foi até difícil conseguir o nome dele para colocar lá no memorial, mas ele, com certeza, é uma pessoa que eu guardo assim, como uma pessoa importante. Acho que alguém está com o microfone ligado, eu gostaria que desligasse. Eu queria chamar a atenção também para um outro ponto importante na minha carreira de graduação, da minha graduação, que foi eu fazer parte do PET, que é o Programa Especial de Treinamento do curso de farmácia. Eu ingressei no PET já no início, basicamente no início da faculdade, acho que pelo segundo ou terceiro período, e eu tive como tutora uma professora, que era uma professora do curso, a professora Maria Rosa Lozano Borras, que é assim, uma outra pessoa também que foi extremamente importante na minha formação, né, como professor, como pesquisador, uma pessoa que me incentivou bastante. Como eu morava sozinho em Manaus, não tinha família, eu tinha apenas uma tia, ainda tenho uma tia que mora em Manacapuru, mas eu ia muito raramente lá. Então a professora Rosa muitas vezes fez papel de mãe para mim também, durante a minha formação na graduação. Uma pessoa muito próxima, muito querida.
e assim, é daquelas pessoas que são chave também na minha decisão até de seguir a carreira acadêmica, a carreira docente, uma pessoa muito importante. Então, durante o PET, a gente tinha a possibilidade de fazer pesquisa, de fazer extensão, de conhecer um pouco sobre outras faces da universidade que um aluno normal, um aluno comum não tinha, né? Então, assim, foi também um ponto muito importante na minha carreira, a participação no PET e, principalmente, ser influenciado pela professora Rosa. Eu acho, não sei se ela está na sala, mas, assim, uma pessoa, para mim, super importante. E já no final da minha carreira, da minha graduação, na época, o curso de farmácia, eu poderia escolher, na verdade, depois da graduação em farmácia, uma habilitação, né? Em medicamentos, não, em alimentos ou análises clínicas. E eu optei pelas análises clínicas. Dentro das análises clínicas, durante o curso, a gente precisava também fazer um TCC. E nesse aspecto de conhecer mais sobre estresse oxidativo e antioxidantes, eu conheci um outro professor, que é do ICB, até hoje, né, a gente colabora, que é o professor Jadione. Ele me orientou, então, no TCC, que foi um trabalho sobre determinação de níveis séricos de malondialdeído e vitamina A em pacientes com hanseníase. Então, foi um dos primeiros trabalhinhos de pesquisas que eu fiz, e já foi na área de estresse oxidativo e antioxidantes. Isso me ajudou a até decidir também as linhas de pesquisas que eu iria seguir no meu caminho, né? Então, depois, por causa dessas influências que eu tive na graduação, né, o gosto pelo estudo, a questão de eu ter professores que eram para mim referências na minha formação. Eu esqueci também uma pessoa aqui que foi muito importante para mim também, que foi a professora Ivete Holland, né? Ela foi minha professora de bioquímica clínica, e ela foi uma pessoa muito importante na minha formação, porque na época eu já tinha mesmo uma vontade de fazer mestrado, de continuar a carreira acadêmica. Ela foi uma pessoa que me apresentou, né, que me abriu as portas. Ela cedeu o apartamento dela para eu ir para São Paulo, para ficar hospedado lá por uns dias, para eu conhecer a professora Dulcineia. Ela fez a ponte para que eu pudesse ir para lá, né? Pelo menos eu tive ainda durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e nesse congresso eu tive a oportunidade de conhecer a professora Dulcineia. Ela então me apresentou, a professora Ivete tinha feito a graduação em São Paulo, né? E inclusive eu acho que ela foi aluna do professor Raul Maranhão, que está aqui, e através dela eu tive a oportunidade de conhecer então a professora Dulcineia. Então, assim, tive um dilema nessa fase aí, né, da transição de graduação para pós-graduação, porque, assim, os meus pais, eles faziam, assim, na época que eu saí de Manaus, saí de Cruzeiro do Sul, para estudar, o plano inicial era que eu regressasse após a graduação, né? Então, assim, já era difícil alguém fazer graduação, imagina fazer uma pós-graduação, né? Então, eles não tinham muita noção na época do que seria, para que serviria fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, para quê, né? Então, meu pai, assim, eu até entendo que talvez eu frustrei um pouco das expectativas dele, né, com a minha decisão de não regressar após a graduação. Inclusive, ele conseguiu um emprego para mim nas prefeituras lá, olha, você volta que eu já tenho aqui emprego garantido para você, para ganhar tanto e tal. E eu falei, não, pai, eu decidi que eu quero uma carreira
docente, que eu quero fazer pós-graduação, eu vou fazer a prova do mestrado na USP, se eu passar lá, eu fico lá. Se eu não passar, eu volto para Cruzeiro do Sul e vou ser farmacêutico e trabalhar como, digamos, uma pessoa normal, né? A maioria das pessoas fazem. E assim eu fiz, né? Então, eu ainda quando eu estava na habilitação de análises clínicas, eu fui a São Paulo, depois de já ter conversado com a professora do Cineia, ela me aceitou a eu poder concorrer, né, ao mestrado sendo aluno dela, e isso eu fiz em 1999, quando eu estava finalizando análises clínicas. Fui para São Paulo, fiz a prova e passei, né? E aí decidi então mudar para São Paulo em 1999. Eu estou rindo porque assim eu fui para São Paulo sem nenhuma, eu não tinha bolsa, né? Eu não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha nem onde ficar. Para ter ideia, quando eu fui para São Paulo, eu não tinha um local para ficar lá. Então, eu peguei as minhas malas que eu tinha, coloquei embaixo do braço e fui. Na época que eu morava na Casa Estudante, eu tinha conseguido um contato de uma pessoa que morava no CRUSP, que é o conjunto residencial da USP, e ele tinha me prometido que poderia me abrigar por uma semana lá, até eu conseguir alguma coisa. E foi isso que eu fiz, né? Fui com essa expectativa de poder ficar lá, no CRUSP, pelo menos por 1 ou 2 semanas. Fiquei, né, e aí lá eu consegui depois dividir um local, um quarto com os colegas e, de novo, meus pais me ajudando, como já tinham me ajudado na graduação inteira aqui, né, eles continuaram me ajudando pelo menos no início do mestrado para pagar o aluguel, para ter as despesas básicas. E assim, na USP, assim, eu, de novo, né, saí de Manaus com aquela expectativa de encontrar assim, pessoas altamente inteligentes, muito diferentes do perfil, do padrão, até me comparando, né, ainda não tinha uma maturidade suficiente. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que não, as pessoas, na verdade, eram pessoas comuns, normais, todo mundo tinha dificuldade e tal. E no laboratório, eu na verdade, a professora do cinema me deu um projeto bastante desafiador, né, onde nós teríamos que detectar a presença de lipídios nitrados em plasma e lipoproteínas humanas. Esses produtos, até então, eles nunca tinham sido detectados em amostras biológicas. E assim, era uma área totalmente nova para mim, totalmente diferente, muitos desafios da parte de química, de síntese orgânica, de caracterização química de moléculas, a parte de análise, né, de espectrometria de massas, HPLC, então, infravermelho, ressonância paramagnética eletrônica, então várias técnicas que eu nunca tinha ouvido falar e não tinha nenhum conhecimento. Então, foi um desafio muito grande. Eu lembro que no meu primeiro 1 ano e meio de trabalho, assim, trabalho ralado, não sei, assim, quem foi aluno da USP sabe que o aluno de pós-graduação, pelo menos na minha época, não tem sábado e domingo. É quase raro o sábado e o domingo que a gente não estava no laboratório. Então, depois de 1 ano e meio trabalhando direto, eu ainda não tinha resultado. Não tinha resultado para apresentar, por exemplo, uma qualificação para alguma publicação, por exemplo. E foi interessante, porque assim, o meu primeiro desafio era eu sintetizar esses compostos, que até então eu não tinha muita referência de como fazer. Tinha um grupo nos Estados Unidos, que eu até tinha tido contato, que eles estavam tentando fazer uma reação desses produtos em meio aquoso, né, com peroxinitrito, e eu estava tentando reproduzir essa síntese. Então, fiquei tentando, e não conseguia. E aí ocorreu um fato bem atípico, né, que eu acho que até coloco isso lá no meu texto, do memorial, que foi um sonho, né, um dos dias, acho que era até um sábado ou um domingo, não lembro,
que eu sonhei em fazer uma reação diferente daquela que eu estava tentando, fazer uma reação em meio orgânico, né, com ácido nítrico em meio ácido nítrico em meio ácido, né? Quer dizer, nitrito em meio ácido, nitrito em meio ácido. E aí, essa reação, quando ela acontecia, ela ficava amarelada. E nossa, quando eu acordei, eu fiquei assim, eu queria sair correndo de madrugada para ir para o laboratório testar. Então, eu não consegui dormir o resto da noite, esperando amanhecer para eu correr para o laboratório e tentar a reação. E foi o que aconteceu. Acho que era até um sábado ou um domingo, eu fui para o laboratório, fiz a reação, e quando eu adicionei o nitrito, o negócio ficou super amarelo. Nossa, aquilo foi assim, dos momentos assim, que eu me lembro assim, de muita felicidade, porque eu sabia que a partir dali o trabalho ia conseguir deslanchar, né? Eu acho que todo aluno de pós-graduação fica nesse problema quando o trabalho não anda, né? Então, depois desse fato, então as coisas realmente andaram muito rápido. Eu praticamente com 2 anos que eu estava já no mestrado, eu já tinha um artigo enviado, eu já tinha um artigo que a gente tinha a ponto de enviar para uma revista super conceituada, que era a primeira vez que esse produto tinha sido detectado em amostras humanas. E aí a professora do Cineia me fez uma proposta ao invés de eu defender o mestrado, eu fazer uma mudança de nível para o doutorado. Eu iria acrescentar alguns objetivos no projeto, que era a parte de avaliação biológica desses compostos, e ia mudar para o doutorado, e eu prontamente aceitei, né? Porque nessa época eu já tinha muita consciência do que eu queria, né? Que eu queria realmente ter uma carreira docente, que eu queria ser docente, que eu queria devolver até um pouco para a sociedade aquilo que eu tinha aprendido, né? A formação de pessoas, e sempre com esse intuito de voltar para a região amazônica, né? Esse era sempre o meu desejo. Então, prontamente eu aceitei, então eu fiz a qualificação, acho que com 2 anos, mais ou menos, que eu estava no mestrado, e mudei de nível para o doutorado. Tanto é que no meu currículo não tem o mestrado, né? Então já fiz essa mudança direta. Ela foi autorizada pela banca avaliadora, e eu defendi, então, o doutorado em 2003, né? Então aqui tem a fotinha da minha banca, né? São professores da Unicamp, professor Marcelo, professor Laurindo, da USP, professor Paulo de Márcio, do IQ, da Química, e aqui a professora do Cineia, minha orientadora. Então, assim, foi uma formação para mim muito importante. Eu tive muito contato com equipamentos de alta tecnologia lá no IQ da USP. Tive também professores muito bons da área de ensaios biológicos, como, por exemplo, no INCOR, né? Na Faculdade de Medicina da USP. Então, assim, foi um período para mim muito importante, que me deu base para eu poder chegar em Manaus com uma bagagem muito boa para poder pensar em formar um grupo de pesquisa que hoje eu tenho, né? Então, assim, a professora do Cineia, falando dela, uma pessoa assim, que eu tenho um apreço muito grande, uma excelente profissional, uma pessoa que para mim também é uma referência também na minha carreira. Eu até hoje sigo muito dos passos dela, né, da forma como que ela conduzia os alunos, que ela orientava. Então, para mim, uma pessoa assim fantástica, assim, também, que eu tenho assim como um dos padrões assim a ser seguido na minha carreira. Então, eu agradeço imensamente toda a oportunidade que ela me deu nesse período. Segue uma água. E aí, nós passamos, então, assim, para eu chegar aqui na UFAM, né? Então, como eu falei, no final do doutorado, eu estava prestes a defender o doutorado, e aí aconteceu um fato pessoal, na verdade, né? Eu casei lá em São Paulo, com a Janaína, e logo em seguida ela engravidou. Então eu fiquei, nossa, agora eu sou um pai de família, eu preciso
não ficar sobrevivendo de bolsa, né? Eu preciso ver uma outra forma de tentar sustentar minha família e tal. E aí eu conversando com o professor Raul, ele disse que tinha uma oportunidade, talvez que pudesse trabalhar no laboratório dele no INCOR, né? Que seria até um valor de salário melhor do que o que eu recebia de bolsa. E como eu já estava praticamente com o texto todo pronto, eu estava só naquela fase de escrita, eu conversei com a professora do Cine e ela concedeu a oportunidade de eu abdicar da bolsa e ficar no INCOR com o professor Raul. Então, no último semestre do doutorado, e mais um ano depois, eu fiquei no INCOR trabalhando com o professor Raul Maranhão no laboratório de metabolismo de lipídios, né? Ele trabalha com lipoproteínas também, meu doutorado tinha sido também com lipoproteínas, então assuntos que eu relativamente dominava, foi uma experiência também muito interessante, a gente teve algumas publicações boas da época e começou lá alguns trabalhos que até hoje ele ainda continua desse período que eu fiquei no INCOR. E aí, no início de 2004, surgiu um concurso na UFAM, na disciplina de bioquímica clínica, que é a disciplina que eu tinha tido a formação com a professora do Cine, que é a professora da bioquímica clínica, o professor Raul Maranhão, que é da bioquímica clínica, em Manaus. E aí eu vim fazer o concurso, né? E fui aprovado e entrei na UFAM em 2004, né? Em junho de 2004 eu assumi na UFAM para assumir a disciplina de bioquímica clínica, né? Na época, a gente tinha o curso Análises Clínicas, né? A habilitação em Análises Clínicas, e então eu ministrava para essa área, para os alunos dessa habilitação. A disciplina era Bioquímica Clínica 1 e Bioquímica Clínica 2, né? Que depois ela foi juntada numa única disciplina chamada Bioquímica Clínica, que continua até hoje, né? Então, desde 2004 até hoje, eu ministro essa disciplina Bioquímica Clínica. Na época, o curso de farmácia, na verdade, ele fazia parte da Faculdade de Ciências da Saúde, né? Então, a gente tinha departamentos. Eu era do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, o DACT, e nós tínhamos um outro departamento, que era o Departamento de Medicamentos e Alimentos, DMA. Então, as minhas atividades de ensino na graduação, durante todo esse período, eu tive outras disciplinas que eu ministrei, assim, em períodos pontuais, como metodologia da pesquisa, eu já ministrei, né? Seminários em ciências farmacêuticas, seminários em análises clínicas para graduação, mas as minhas disciplinas principais é bioquímica clínica e bioquímica metabólica. Então, a bioquímica clínica eu ministro desde 2004 até os dias atuais. Durante os vários concursos, ela vem se modificando, né? Passou de bioquímica clínica 1 e 2 para bioquímica clínica, depois reduziu carga horária, mas é o estudo da bioquímica do sangue, né? Então, a bioquímica clínica se preocupa com a formação do aluno nos ensaios laboratoriais, em toda a fisiopatologia de alterações renais, hepáticas, né? Equilíbrio ácido básico, gasometria, então tudo que é exame laboratorial, a gente trabalha nessa disciplina com os alunos da graduação, tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? Então a gente exercita no laboratório a execução desses exames. Dentro da bioquímica também tem a parte de urinálise que a gente trabalha com os alunos. Uma outra disciplina que eu passei a ministrar a partir de 2009 foi a disciplina de bioquímica metabólica, né? Quando eu fiz essa disciplina, eu fiz ela com o nome de patobioquímica, que seria a bioquímica 2, né? Então, eu, como era o professor da área de bioquímica, com a aposentadoria da professora Marlene, que era da faculdade, eu acabei incorporando essa disciplina e até hoje eu ministro essa disciplina também, bioquímica metabólica, onde a gente trabalha muito com
erros inatos do metabolismo, doenças genéticas, doenças metabólicas. A gente dá uma base da fisiopatologia de várias doenças para que quando ele vá para a bioquímica clínica, ele já tenha um pouco do conhecimento, principalmente dessa fisiopatologia, e facilite um pouco do entendimento também dos marcadores laboratoriais. Então a gente vem trabalhando também essas disciplinas, são as minhas disciplinas chaves aí durante a graduação, né? Na graduação, que eu ministro na graduação, uma sempre no semestre par e a outra no semestre ímpar. Então, aí começa também a minha... Quando eu voltei para Manaus, das coisas que eu tinha muito interesse era atuar na pós-graduação, né? Então, assim, a gente tinha uma deficiência muito grande na própria universidade de professores, né? Com interesse, com perfil. Nós, na época, tínhamos poucos programas na universidade. Então, logo que eu cheguei, eu já busquei me interessar, né, por programas que eu pudesse contribuir. E eu ingressei em 2004 e já em 2006 eu me credenciei no programa de Patologia Tropical, que era um programa da extinta Faculdade de Ciências da Saúde, né? E eu fiquei, eu acho que 4 anos nesse programa, tive algumas orientações que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E também me credenciei num outro programa, que Saúde, Sociedade e Endemias da Amazônia, que era um programa com a Fiocruz, né? Uma parceria da universidade com a Fiocruz. Eu também acho que orientei alguns alunos nesse programa. E nós tínhamos muito anseio de criar um programa específico da nossa área, né, na universidade. E, assim, eu não vou ter tempo, com certeza, para contar toda a história, mas bem rapidamente, assim, aconteceram algumas coisas que favoreceram esse processo. Uma delas foi o desmembramento da Faculdade de Ciências da Saúde em 3 faculdades, né? A Faculdade de Medicina, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e a Faculdade de Odontologia. Isso aconteceu em 2007, né? Eu participei efetivamente desse processo de desmembramento, foi algo bem laborioso, né? Teve muitas questões, mas a partir de 2007 a gente teve o desmembramento e a criação da faculdade ela foi fundamental para a gente poder pensar também em ter um programa em ciências farmacêuticas, né? A partir de 2007 também, alguns professores começaram a retornar de suas pós-graduações fora do estado, né? Teve a professora Marne, teve o professor Ivo, a professora Karen, vários professores que voltaram e começaram a formar uma base para que a gente pudesse ter corpo para criar um curso. A professora Maria Menezes, que era diretora da faculdade, também gostava de pesquisa, né? Tinha trabalho de pesquisa, e nós, com essa força, a gente acabou criando corpo para mandar uma PCN, para criar um curso nosso, né? E isso aconteceu em 2008, né? Até com muita incentivo também da própria professora do Cine, que na época era coordenadora da CAPES, né? E como eu tinha proximidade com ela, ela foi assim, muito importante para nos dar apoio de como desenhar, de como fazer, então conseguimos credenciar o curso em 2009, né, o curso de Ciências Farmacêuticas. Ele foi o segundo programa de mestrado da região norte, né, o Pará, acho que tinha feito um pouco antes, 2008 ou 2007. E, então, nós somos o segundo programa da área. Em 2009, conseguimos, então, criar o programa de Ciências Farmacêuticas, onde eu fui o primeiro coordenador, né, no triênio 2009, 2013, eu acho. 9, 10 anos, até 2011. Na época, acho que eram 3 anos, triênio.
E esse programa, ele vem até hoje, né? Hoje eu sou o atual coordenador, acho que o segundo mandato. Temos aí mais de 100 alunos já formados, 100 mestres formados nesse programa. E, assim, foi muito esforço para a gente conseguir criar esse programa e algumas disciplinas, né? Eu ministro, eu vou colocar no próximo slide. Já em 2012, 2013, eu tive a oportunidade de me credenciar para o doutorado, logo após a formação dos primeiros alunos de mestrado, então eu ingressei na Rede Bionorte. E em 2013, na Inovação Farmacêutica, que é um programa em rede também, que eu participo, né, que eu participei já de coordenação, já fui membro da coordenação, já fui coordenador também, e é um programa em associação com a Federal do Amapá, Federal do Pará, a UFG e a UFAM. Né? Vem orientando alunos de doutorado e ministrando disciplinas nesses cursos. Aqui estão algumas disciplinas que eu ministrei, ensaios pré-clínicos e clínicos de produtos farmacêuticos. Eu ministro a disciplina bianualmente, um ano sim, um ano não, com a professora Marne, normalmente que a gente ministra juntos, tanto para o PPGCF quanto para o PPGIF. Preparação de artigo científico, uma disciplina que é muito importante para os alunos da pós. Ensaios biológicos, onde eu basicamente apresento um pouco das minhas linhas de trabalho do laboratório. Seminários em inovação farmacêutica, metodologia da pesquisa. Então, várias disciplinas aí durante esse período eu já ministrei. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas também, eventualmente, eu sou convidado para ministrar na pós-graduação lato sensu. Então, normalmente eu também ministro disciplinas nas especializações que me convidam para participar. Isso eu coloquei mais no memorial escrito. E aí vem para, ainda em atividade de ensino, as orientações, né? Então, assim, são muitos alunos que já passaram pelo laboratório, né, durante esse período. Nem todos estão aqui nesse quadro, a gente às vezes se perde um pouco, né, com tantos alunos, mas acho que são em torno de 35, 37 trabalhos entre iniciação científica, TCC, inovação tecnológica. E assim, eu vejo a iniciação científica como uma etapa fundamental para os alunos que queiram até despertar o interesse. Por exemplo, eu tenho alguns exemplos de alunos que eu comecei na iniciação científica, o aluno não tinha a menor noção do que ele queria e aquilo foi um gatilho para que ele pudesse se apaixonar pela área de docência, de pesquisa, né? E depois fazer mestrado, fazer doutorado. Então, assim, eu sempre tento, cada ano, renovar alunos, colocar alunos diferentes, para que eu possa estar também incentivando esses alunos a terem uma iniciação mesmo ao processo de docência. Logicamente que não dá tempo a gente falar aqui dos projetos e tal, mas assim, aí saiu um recorte de alguns alunos. Alguns deles vocês vão rever as carinhas deles aí já, tanto no mestrado quanto no doutorado. Aí vem as orientações de mestrado, né? Como eu falei para vocês antes, o meu primeiro programa que eu me credenciei foi Patologia Tropical e Inovação e Saúde, Sociedade e Endemia da Amazônia. Também, assim, eu vou perder muito tempo se eu for comentar sobre cada aluno e cada projeto, talvez seja para vocês não interessante, mas, assim, cada aluno desse tem uma história, tem um detalhe, né, tem uma razão, assim, bem interessante que a gente guarda de recordação e que são, assim, pessoas também que você aprende, né, com as orientações. Vou destacar aqui o primeiro aluno, que foi o Cláudio Fernandes. Ele é militar, né, como muitos militares existem aqui em Manaus, e ele me procurou. Ele já tinha formado em farmácia no Rio de Janeiro, estava querendo uma experiência na pós-graduação, e ele me procurou para fazer um trabalho. Na época, eu estava começando
a minha atividade de pesquisa na universidade, eu tinha encaminhado alguns projetos de financiamento e tinha um projeto, e tinha começado também uma parceria na Fundação de Medicina Tropical com o Dr. Marcos Lacerda, na área de malária. E aí, conversando com o Cláudio, com o Marcos, a gente fez um trabalho sobre avaliação da plaquetopenia, de estresse oxidativo e plaquetopenia em pacientes com malária. Então, foi um trabalho interessante. A gente conseguiu publicar até numa revista boa, ele conseguiu, então, desenvolver. O Domingues, o Zé Eduardo, hoje ele é até o diretor da Faculdade de Odontologia, é dentista, e ele fez um trabalho com doença cardiovascular e periodontite, né? Em pacientes, no programa de saúde, sociedade e endemias da Amazônia. E assim vai, né? São várias pessoas, assim, a Nívia foi uma pessoa também importante na execução do trabalho dela, porque foi onde a gente começou o trabalho em cultura de célula, com cultura de célula, ainda lá na Aparecida, no primeiro laboratório que a gente montou. Então foi uma pessoa assim que nos ajudou muito na montagem do laboratório, das linhas de pesquisa. Temos a Camila, né, trabalhou com malária também, hoje é professora. A Patrícia Daniele, que foi minha orientada de mestrado e também de doutorado. O Rodrigo também, orientado de mestrado e de doutorado também. O Léo e a Márcia são alunos que começaram na pesquisa iniciando o mestrado e hoje ou estão fazendo, né, ou já concluíram o doutorado. Então, pessoas que me acompanharam aí durante um período de 7, 8 anos, mais ou menos. E aí, já em 2013, eu começo as orientações de doutorado, né? Eu já tinha, então, concluído algumas orientações de mestrado e começo, então, as orientações de doutorado aqui na Rede Bionorte, eu coloquei numa ordem de defesa, né? A primeira defesa que eu tive em 2017 foi da Osilene, onde nós fizemos um trabalho com uma molécula que foi a alfa-betamirona, na verdade é uma mistura, né, de moléculas, e nós testamos essa substância em modelos de obesidade, diabetes e obesidade. Lógico que não daria para a gente apresentar o trabalho aqui todo, mas o que a gente conseguiu mostrar foi que a administração dessa substância em ratos, em camundongos obesos, ela diminui a obesidade, né, aumenta a perda de peso dos animais, sem, né, problemas cardíacos ou processos inflamatórios, e os animais continuaram comendo dieta hiperlipidêmica, mas perderam peso, né? E também houve uma diminuição importante no tamanho dos adipócitos. Esse foi um resultado bem interessante, que até hoje a gente colhe frutos, né, desse resultado. Já tivemos um interesse de uma empresa multinacional por essa molécula, que está testando essa substância em modelos fora do Brasil para tentar validar esse resultado, né? Temos uma patente com essa molécula, então um resultado bastante expressivo com essa molécula, que com certeza a gente vai ainda dar seguimento com outros estudos. O segundo trabalho foi da Fernanda. A Fernanda tinha sido minha co-orientanda de mestrado, e ela fez, então, comigo, né, na Rede Bionorte, o doutorado dela com o estudo químico e farmacológico do gênero Birsônima para o desenvolvimento de novos anti-inflamatórios e antimicrobianos. Então, o que ela fez? Ela basicamente isolou moléculas, né? Isolou moléculas dessa espécie, e ela fez modificações estruturais nessas moléculas e testou em vários modelos, tanto em sílico quanto in vitro, né? A Fernanda, ela fez um doutorado em cotutela com a Universidade da Antuérpia, na Bélgica. Ela passou praticamente 1 ano lá, 8 meses. Então, o doutorado dela foi em parceria com um pesquisador
também, que eu conheci há muito tempo atrás, farmacêutico Paul Koss, da Bélgica, e ela foi então fazer esse doutorado em cotutela, e hoje ela é professora da faculdade, né, já tem o seu laboratório de pesquisa, já orienta alunos, então uma pessoa aí que eu ajudei um pouco aí na sua formação, e hoje é professora. A Rosilene também hoje é professora da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA, né, também já tem o seu grupo de pesquisa, já tem os seus alunos, é isso que a gente quer que esses nossos alunos progridam assim como a gente fez, né? O terceiro aluno de doutorado foi a Patrícia Daniele, também foi minha aluna de mestrado, e no doutorado ela trabalhou com uma naftoquinona, um produto sintético, onde ela testou atividade antitumoral, né? Então a gente conseguiu demonstrar o efeito antitumoral, tanto in vitro quanto em vivo em camundongos. Esse trabalho foi também muito importante, abriu uma linha, e a gente está querendo, inclusive, esses testes em vivo, ela não fez em Manaus, ela fez, eu acredito que na Bahia, né, com o grupo da Bahia, da Fiocruz da Bahia, e a gente está tentando trazer esses modelos aqui ainda para Manaus, até uma colaboração que a gente tem muito forte com a professora Mari, que é mais a linha dela também, a gente tem trabalhado bastante junto, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Em 2000, já um outro aluno de doutorado, Fábio Cicalise, que ele defendeu em 2018, estudando ácidos, substâncias isoladas, na verdade, da copaíba. Basicamente, ele isolou vários ácidos diterpênicos e fez modificações estruturais dessas moléculas e testou em modelos biológicos. Esse é um dos resultados dele, onde a gente fez um derivado com ibuprofeno, com ácido 3-hidroxicopálico, e demonstrou um efeito anti-inflamatório não gastrotóxico em animais. Resultado também que já está publicado, e essas moléculas todas, a gente tem elas num banco que a gente vai aos poucos tentando liberar outros trabalhos e explorar um pouco do seu potencial. O próximo aluno foi o professor Evandro. O Evandro, ele foi meu professor, né, de várias disciplinas na graduação, e daqueles professores que tinham feito mestrado mais antigamente, né, e ele tardiamente resolveu fazer doutorado e me convidou, e eu prontamente aceitei. E a gente desenvolveu um trabalho com a copaíba também, onde ele desenvolveu um projeto de uma nanoformulação com uma fração volátil da copaíba, né, juntamente com um pós-doutorando, a professora Tatiane, do departamento da área de tecnologia farmacêutica, e a gente também fez uma avaliação em vivo, né, onde demonstrou um efeito anti-inflamatório. Esse trabalho ainda está em processo de publicação. A gente tem uma patente também da nanoformulação. O Rodrigo foi um aluno também que defendeu ano passado, em 2019, onde a gente sintetizou uma substância derivada da naringerina, que é um produto natural, e a gente estudou as atividades anti-inflamatórias dessa molécula. Também, assim, a gente está nesse caminho, né, de fazer compostos semissintéticos a partir de produtos naturais, tentando melhorar suas atividades, diminuir sua toxicidade, melhorar a permeabilidade, absorção, né, cinética. Então, nesse aspecto, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos. Esse foi o trabalho do Rodrigo, onde também gerou uma patente, e nós estamos na fase de escrita do artigo científico. Por último, a última aluna que eu orientei, na verdade, foi mais uma co-orientação do que propriamente uma orientação, mas em função de um projeto que a gente tinha com a CAPES junto, eu acabei ficando como orientador principal, mas foi uma colaboração com o professor Afonso, a professora Antônia, da FCA. Foi um trabalho de biotransformação da quercetina, na mesma ideia, né, da gente pegar uma molécula natural e fazer uma modificação química, só que aqui, ao invés de a gente fazer isso
quimicamente, a gente usou um fungo para fazer. Né? A gente usou um penicílio, modificou a quercetina, isolou uma substância diferente e estudamos algumas propriedades biológicas dessas moléculas. Então, esse foi o trabalho da Kathleen, que defendeu em 2019. Eu gostaria de também pontuar algumas supervisões de pós-doutorado, elas são importantes, por isso que eu tentei destacar aqui nessa apresentação, porque elas são fundamentais até para a escolha da minha linha de trabalho, né? Para o que eu tenho, para o que eu desenvolvi até hoje e o que eu quero fazer no futuro. Então, a primeira supervisão de pós-doutorado que eu tive a oportunidade num projeto DCR, que é aquele projeto de desenvolvimento científico regional, foi a professora Marne, que veio de Fortaleza, ela tem uma formação na área de farmacologia, com um grupo muito forte do professor Edorico, e veio com uma bagagem muito grande, por exemplo, em cultura de célula, que era uma coisa que a gente queria muito desenvolver, e hoje é uma das principais linhas do laboratório, né, a cultura de célula. E a partir do trabalho dela, foi possível a gente montar, né, de certa forma, instituir essas linhas de pesquisa dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, o terceiro projeto foi o projeto da doutora Ana Paula Boletti, e ela trabalha com biologia celular, e ajudou a gente a montar vários processos, né, de cultura de célula no laboratório. Então, a doutora Ana Paula, me ajudou bastante nesse processo principalmente da biologia celular. Ela ficou, acho que, quase 8 anos comigo, 5 anos, mais ou menos, 5 anos comigo, e onde a gente fez vários processos, né? A gente fez vários processos lá no laboratório, ajudou a formar vários alunos e foi uma pessoa importante também. Aqui é só uma exemplificação de um trabalho que a gente fez. A gente, por exemplo, desenvolveu um protocolo para estudo de atividade inflamatória e também no modelo, por exemplo, de adipogênese, né? No modelo de adipogênese, a gente conseguiu também montar alguns protocolos. Esse, por exemplo, é um protocolo onde a gente conseguia induzir o lipídio e tratar com a substância, né? Aqui essas bolinhas vermelhas são captação de lipídio, e a gente mostrando aqui que ao a gente tratar esse adipócito com uma substância, ela reduz a captação de lipídio pela célula. Uma terceira supervisão de pós-doutorado que eu queria destacar, da doutora Ana Cristina, que está até hoje, inclusive, num projeto, aí é mais uma bolsa que ela tem, né, típica de pós-doutorado, de estudos em sílico, melhorando a ligação dessa molécula com receptores, né, nucleares, celulares, proteicos, ou também tentando, por exemplo, adicionar derivados ou adicionar cadeias que possam, por exemplo, melhorar a solubilidade, melhorar a perfusão, melhorar farmacocinética das moléculas, né? Então, é isso que a gente tem feito, basicamente, aí nos últimos 2 anos, 3 anos, a gente tem tido uma das estratégias nossas de trabalho com vários grupos, né? Com vários alunos que têm defendido. E a Ana Cristina foi uma pessoa, é uma química, né, que tem experiência nessa área de síntese, que tem trabalhado com a gente nesses estudos, né? Uma coisa importante assim, na carreira de qualquer pesquisador é a questão da definição das linhas de pesquisa e atuação, né? Então, assim, para mim foi bastante difícil, às vezes até um pouco difícil essa escolha, mas ao mesmo tempo um pouco natural, né? Em função do quê? Lá da minha escolha, lá do meu seminário, lá do terceiro período, né? Eu nunca parei de ter curiosidade em descobrir novos antioxidantes ou de estudar um pouco melhor a questão do estresse oxidativo, de marcadores de estresse oxidativo em patologias. A gente já trabalhou, por exemplo, com malária, com hanseníase, com lúpus, com várias patologias, várias doenças
estudando, por exemplo, essa questão do status redox, né? Da questão de antioxidantes e oxidantes modulando essas doenças. Isso, e assim, até porque também, falando da Amazônia, a gente tem uma grande biodiversidade aqui. E é uma biodiversidade ainda muito pouco explorada do ponto de vista de ativos, né, que a gente pode descobrir, né? E isso, assim, há um interesse do governo nesse tipo de trabalho, nesse tipo de iniciativa. Então, o estudo dos bioativos amazônicos foi algo que sempre me motivou a estudar, a trabalhar, é o que a gente tem feito, né? Visando o desenvolvimento de produtos biotecnológicos, sejam eles para farmacêuticos, a parte nutricional também, alimentos funcionais, né, cosméticos, a gente tem desenvolvido com esse contexto. E as doenças crônicas é um pouco até da influência que eu tive dos professores, né? O próprio professor Raul, que está aí, a professora Dulcineia, que sempre trabalhou com doença cardiovascular, então eu trouxe um pouco disso também, da minha formação, para essas minhas linhas de pesquisa. Então, hoje, basicamente, eu trabalho com antioxidantes, com estresse oxidativo, doenças crônicas, focando em bioativo amazônico. Esse é o contexto da minha pesquisa, né? Tentando descobrir novos bioativos, ou de plantas, ou até mesmo de animais, ou mais recentemente, semissintéticos, moléculas novas, que possam ter algum efeito sobre, basicamente, doenças crônicas. Esse é o foco do meu trabalho. Nesse contexto, para eu poder desenvolver essas linhas de pesquisa, é fundamental ter um grupo de pesquisa, um laboratório, né? Então, assim, em 2015, acho que a gente veio mudar para o prédio novo aqui da faculdade, então a gente conseguiu ganhar um super espaço, né? Até hoje agradeço muito a diretoria da época, a professora Maria, ter concedido essa oportunidade, não só para mim, para outros professores. Então a gente tem um super espaço, vocês estão vendo aí nas fotos, né? Assim, invejável por muitos pesquisadores do Brasil, tem um espaço tão amplo, né? Que a gente conseguiu desenhar da forma que a gente queria. Então, assim, não posso reclamar do espaço, da infraestrutura que a gente conseguiu montar. Então, em função até dos projetos que nós aprovamos também nesse período, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, a gente conseguiu equipar, né, esse laboratório, ter uma estrutura bem apropriada para que os alunos pudessem desenvolver os seus trabalhos, né? Então, hoje a gente consegue fazer uma formação completa, desde a iniciação científica, mestrado e doutorado, alunos sair do laboratório com uma formação completa, né? Então, assim, eu já tive vários alunos que começaram comigo na iniciação científica e que finalizaram já no doutorado com muitos artigos publicados. A gente faz bastante parceria, né? Eu sou uma pessoa que sou muito aberta a fazer parcerias com outros pesquisadores, então a gente tem tido uma produção científica boa, né? Eu acho que para a situação do país até do momento, e isso em função também dessa infraestrutura que a gente conseguiu montar nesse período, né? Então, o laboratório, o meu grupo de pesquisa, eu, na verdade, sou coordenador do grupo de análises clínicas, mas o nome do meu laboratório é o Laboratório de Atividade Biológica, BioFá, onde a gente desenvolve protocolos de ensaios de atividade biológica, né? Então, a gente é mais especializado na parte in vitro, onde a gente faz ensaios de inibição enzimáticas, ensaios químicos, a gente faz ensaios em cultura de célula, mas eventualmente a gente também trabalha em modelos animais quando é necessário, né? Mas assim, 80% dos ensaios que a gente faz é in vitro, né? Então esse é o nosso foco. Então nesse período todo aí de praticamente 16 anos, né, foram muitos projetos. São, acho que 25, 21 projetos coordenados. Isso se reflete na minha produção de artigos científicos, né? Então, assim,
Vocês viram aí no memorial, eu tenho aí, em média, de 115 artigos publicados aí no período de 2000 até 2019. Né? Isso varia, porque toda semana pode sair um artigo novo. E eu fiz um gráficozinho que mostra aí, né, o aumento do número de artigos aí no decorrer do período. Vocês veem que a partir de 2013, quando eu comecei a orientação de doutorado, foi o período que os artigos aí começaram a aumentar em número, né? Hoje eu tenho mantido aí, aqui na linhazinha azul, ó, uma média de 12, 11, 10, 13 artigos por ano. Essa tem sido a minha meta de publicação, né? Artigos que são meus e artigos que são em colaboração. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá bom, porque apagou aqui a câmera, eu achei que não estava. Aqui na parte de baixo, eu dividi, estratifiquei as produções pelo extrato de qualificação, né? Então, você vê que os meus artigos, em torno de 70% estão no Qualis A da CAPES, né? Nesse novo Qualis, aí, entre A1 e A4. Né? Isso mostra que, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, né? Assim, de ser pesquisador, ainda me considero um pesquisador jovem, de estar fazendo trabalhos que têm uma repercussão e que têm interesse. Isso retrata um pouco da qualidade dos trabalhos que a gente tem feito, não só aqui do laboratório, mas os trabalhos também com os meus parceiros. Né? Então, em torno de 70% dos trabalhos no Qualis A, se concentrando aí em A2 e A3, com uma grande quantidade de A1. Os trabalhos, assim, são trabalhos que tem, hoje, por exemplo, no Google escolar, né, o índice H tem 24, eu acho que no Web of Science 21, então é um índice H razoável para um pesquisador com o tempo que eu tenho, né, com a quantidade de experiência que eu adquiri nesse tempo, né? Então, em torno de 2.000 citações aí no Google. Vou passar isso rápido, assim, uma coisa importante na nossa carreira também são a participação em eventos, né? Eu queria destacar aqui esse evento que foi o primeiro congresso internacional que eu participei em 1998, nele que eu fui para São Paulo e eu consegui, a partir da participação nesse congresso, visitar a professora Dulcineia, conhecer o Paul, que a gente fez participações. Eu tenho participado desse evento, por exemplo, participei o evento que aconteceu em Seattle, né? Participei desse evento que aconteceu em outros locais do país, em Montevidéu, no Uruguai. Tenho acompanhado esses trabalhos. Vocês estão ouvindo esse barulho? Acho que é algum microfone ligado. Opa, melhorou. Então, assim, os congressos, eles são importantes. Eu tenho, assim, inúmeros resumos apresentados, apresentações orais, que não daria tempo a gente enfatizar aqui. Ainda na produção de pesquisa, uma das áreas importantes dentro da biotecnologia, né, que eu faço hoje, basicamente, a biotecnologia, são as patentes. Né? Então, a gente tem 11 depósitos de patente feitos nesse período. Isso tem se intensificado até nos últimos anos em função dos projetos de doutorado. Né? Como universidade, a gente faz o nosso papel, que é pelo menos fazer essa primeira proteção, e aí a gente vai atrás das empresas. Eu cheguei a fazer algumas apresentações, né, na Share, na EMS, em outras empresas que possam ter interesse nessas propostas de patente, nessas patentes que a gente já tem depositadas. Também, assim, participei como consultor ad hoc, né, no conselho no CNPq, na FAPEAN, na CAPES, Ministério da Saúde, e os trabalhos de revisão de artigos científicos. Né? Eu coloquei aí só alguns exemplos de algumas revistas que
eu já fiz esse trabalho, continuo fazendo. Toda semana a gente recebe inúmeros convites para fazer essas revisões. Extensão universitária. A minha atuação na extensão ela foi bem tímida, né? Eu acho que até em função da minha dedicação à pesquisa, eu tive pouco trabalho de extensão, assim, daquele conceito da gente fazer um trabalho, por exemplo, com comunidades e tal. Eu destaquei aí um projeto que eu coordenei, que foi um ciclo de palestra que a gente fez em escolas, né, com alunos de ensino fundamental, onde a gente fez algumas palestras sobre... Na verdade, não eram palestras, eram dinâmicas, né, com fantoches e tal, sobre diabetes, obesidade e dislipidemia infantil. Então, foi um trabalho bem aceito, a gente fez esse trabalho em 2016, foi interessante, mas, assim, minha participação é bem tímida em extensão universitária nesse aspecto. É uma coisa que eu fiquei um pouco devendo, talvez. Né? Vamos ver se agora para frente eu consigo fazer mais algumas coisas, né? Eu destaquei também aqui, eu acho que eu entendo que é extensão, por exemplo, quando você tem um trabalho seu que recebe um destaque na mídia, né? Uma entrevista de rádio, uma entrevista de TV, uma entrevista de internet, onde esse trabalho ele ultrapassa os muros da universidade. Então, isso já tive várias participações em programas de TV, né? em entrevistas que saíram na TV, eu só destaquei algumas aqui. Eu acho que esse é um trabalho nosso importante também, de divulgação do papel da universidade para a sociedade, né? Acaba sendo, no meu ver, no meu entender, uma extensão universitária também. Na parte de administração, né, de gestão, eu tive a oportunidade de participar de várias coordenações, diretorias, de comitês científicos, né, de comissões. Eu destaquei algumas aqui, né? Eu já fui coordenador. Na verdade, atualmente eu sou coordenador do programa de pós-graduação em ciência farmacêutica, membro da coordenação do programa de inovação farmacêutica, coordenador de um curso de especialização em análise clínica que teve 5 turmas, membro da coordenação do curso de mestrado em patologia tropical, coordenador do comitê do PIBIC da área da saúde por 4 anos, já fui diretor interino do Departamento de Apoio à Pesquisa, até quando a doutora Ana Cira estava lá, eu fiquei por um tempo. Chefe interino do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, DACT, em 2006, né, logo na minha entrada. Comissões, são inúmeras comissões que a gente participa na universidade. Eu atualmente sou membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, já fui membro da Câmara de Pesquisa da FAPEAM, presidente da Comissão de Revalidação de Diploma Estrangeiro da FCF, vários alunos passaram e eu coordenei essa comissão. Então, são algumas comissões de trabalhos que a gente tem rotineiramente que fazer na universidade. Já estou chegando ao fim. Alguns títulos e homenagens que a gente recebeu durante o período. Título de melhor tese orientada em 2018, melhor reconhecimento por produção intelectual em 2017, certificado de honra ao mérito por trabalho feito em 2016 em iniciação tecnológica. Fui professor homenageado de pelo menos 2 turmas, a turma número 100, a turma número 103 da faculdade. Em 2012 eu recebi a comenda do mérito farmacêutico, né, pelo CFF, uma honraria aí de poucos farmacêuticos que recebem isso. Fiquei muito feliz de receber essa honraria em 2012. Então, assim, durante esse período foram vários prêmios. Isso não é o mais importante, né, mas eu fico feliz de ter até um certo reconhecimento pelo trabalho que eu venho desenvolvendo. Então, considerações finais, assim, a escrita desse memorial foi uma oportunidade muito importante para refletir sobre a minha carreira profissional, minhas escolhas, né? Tudo que eu fiz até então e desses resultados alcançados. Para mim foi, assim, hoje eu estou assim num lugar que eu gostaria de estar, né? Depois de amadurecer, é lógico que eu pensava em estar na posição que eu estou hoje, mas
quando eu nasci, ou na minha infância, eu jamais imaginava que eu conseguiria chegar na posição que eu estou hoje, né? Eu sei que isso também é fruto de muita batalha, né? Muita resiliência e também, assim, eu sou grato a muitas pessoas que foram importantíssimas, né, na minha carreira para que eu pudesse chegar nesse momento hoje para obter, por exemplo, esse título, caso isso ocorra. Tá? Foi importante que eu consegui participar de vários momentos cruciais dentro da faculdade, que é, por exemplo, o desmembramento da Faculdade de Ciências da Saúde, a criação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a criação do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, a entrega da nova sede da faculdade. Então, todas essas ações eu pude participar ativamente, diretamente delas, e assim, me sinto bastante feliz de ter podido contribuir, né? Então, durante esse processo todo, coordenei 27 projetos de pesquisa, publiquei aí 110, 115 artigos científicos, 11 pedidos de patente, 114 apresentações de resumos em congressos nacionais e internacionais, fiz a formação de pelo menos 11 trabalhos de conclusão de curso, 38 iniciações científicas, 28 dissertações de mestrado, 7 de doutorado, 3 orientações de pós-doutorado. Ainda vejo um amplo horizonte de oportunidades e experiências a serem percorridas na minha carreira acadêmica, né? Estou aí praticamente no meio da carreira, ainda tenho aí pelo menos mais 16 anos pela frente, e também, assim, a busca é sempre por melhorias, por amadurecimento, né? Não só da ponto de vista técnico, mas também como pessoa, né? Se tornar uma pessoa mais humana, né? Ver as coisas de lados mais humanos, não somente do lado técnico e profissional. A gente precisa estar o tempo todo crescendo como pessoa. Eu acho assim, o que eu faço, na verdade, é sempre focando no desenvolvimento das pessoas. Eu, por exemplo, fico muito mais feliz quando eu vejo um aluno que começa ali sem muito e ele consegue ter uma formação do que propriamente um artigo publicado, né? O artigo publicado é o resultado, lógico, de um trabalho grande, mas eu fico muito mais feliz quando eu vejo um aluno bem formado, um aluno que eu orientei, que eu consegui contribuir com a carreira dele, hoje sendo um professor, orientando outros alunos. Isso, para mim, me gratifica mais do que propriamente eu ter um artigo publicado na Nature ou na Science. Isso não me realizaria tanto quanto eu ver que eu consegui ser uma mola, que eu consegui ser um motivador para que pessoas possam mudar a sua realidade, assim como pessoas me ajudaram para que eu mudasse a minha, né? Então, assim, finalizando, eu queria agradecer a Deus, aos meus pais, né, que sempre foram pessoas que me incentivaram, sempre confiaram em mim, nunca me questionaram. Para eles, assim, era uma realidade muito diferente ter um filho professor, universitário, era uma distância muito grande da realidade dele, mas eles sempre acreditaram que era a melhor coisa para mim. Então, isso foi fundamental, né? A minha família, que eu consegui formar nesse período, a minha esposa, os meus filhos, né? Que são, na verdade, instrumentos também que eu uso como fortaleza para poder não desistir quando as dificuldades vêm. Aos meus professores, que muitos, assim, muito do que eu sou hoje é em função do que eu aprendi com eles, da inspiração que eles me deram. Os alunos, né, nesse período todo, assim, tantos alunos que passaram pela minha mão, né, que sempre acreditaram no meu trabalho. Os meus colegas de trabalho, assim, na universidade, na faculdade em si, nós sempre comentamos que nós temos um ambiente muito bom de trabalho. Isso é fundamental para você poder ser uma pessoa produtiva também. Se você não tiver esse laboratório, você não tiver esse ambiente, fica muito difícil, né? Então, assim, eu agradeço também todos os meus colegas e colaboradores que me ajudaram a chegar e alcançar esses objetivos até aqui. Aqui embaixo eu coloquei as agências de fomento, né? Sem elas, muitas dessas coisas que eu fiz, acho que quase nenhuma delas eu conseguiria alcançar. Então, são as agências que nos financiam e fazem com que a gente possa ter um trabalho, né? E, por fim, eu finalizo com essa frase. Eu nem sabia que hoje ele está aí tão comentado, né?
político aí inglês, que é: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Obrigado.